Como está você? Eu espero que você esteja bem. Você que está assistindo esse vídeo, que você esteja muito bem. Nós estamos aqui na nossa mesa de suculenta, das que estão disponíveis, que estão à venda. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa mudança de clima. Que nós não temos as 4 estações definidas, mas nós temos um período que é chuvoso e um período que é seco. Passa às vezes 4, 5 meses sem chuva aqui na nossa região. É uma região que custa chover. E aqui nós estávamos com essas suculentas com um substrato que era próprio para o período seco. Então, eu não tenho estufa, e como eu não tenho estufa, eu tenho que mudar o substrato de algumas. O sol estava muito quente, então eu optei por colocar sombrite. Coloquei um de 50%. Eu não sei como é que vai ser no período chuvoso. Se tiver muito, eu vou ter que trocar por um de 30%. Se tiver muito sombra, muito sombrio. Então, mas aqui estão nossas suculentas. Aqui são as suculentas disponíveis para venda. E elas estão todas adaptadas ao sol e à chuva. O substrato delas foi todo renovado, todo mudado. Então aquelas que estavam muito úmidas, eu tive que trocar o substrato todo. As outras eu tive só que colocar um pouco de substrato embaixo, um substrato com bastante drenagem. É isso que eu faço na maioria das vezes. Então, aí diz assim, foi isso, tu troca o substrato todo? Não, mas eu pelo menos reforço a drenagem do substrato. Eu retiro a planta do vaso, coloco um substrato com muita drenagem embaixo e coloco a planta com o substrato que ela estava um pouco acima. Porque o que é importante é ter uma boa drenagem. Então, para ter uma boa drenagem, não é necessário que se troque todo o substrato que está grudado nas raízes. Se as raízes estão bem, então eu não tenho tanta necessidade de mexer nas raízes. A não ser aquelas, como algumas minhas, tinham cochonilha de raiz. Então eu tive que tirar todo o substrato, lavar a planta e depois eu botei no outro substrato e fiz uma adubação para que a planta dê uma melhorada no aspecto físico dela e que as pragas não voltem. Então também, por que tinha cochonilha? Porque eu estava com um plástico que estava acumulando água. Eu forro muito as bancadas porque são de madeira e com a chuva elas quebram rápido. Então eu forro com plástico. E o plástico estava já mal colocado e estava acumulando água. Então algumas plantas elas estavam com cochonilha de raiz, mas outras estavam ótimas. Então o que eu fiz? Eu apenas peguei e troquei o substrato das que estavam com cochonilha de raiz, lavei. A gente tem que lavar o vaso, lavar a planta para tirar toda a cochonilha e colocar um substrato novo. E as que não estavam com cochonilha de raiz, eu apenas fiz a troca da drenagem. Por algum motivo não estava drenando, então eu fui e botei um substrato com bastante drenagem na parte de baixo. Eu suspendo a planta, tiro a planta do vaso com a raiz dela, com o substrato e coloco drenagem. Coloco alguma coisa que dê drenagem embaixo. Algumas aqui eu coloquei algumas aqui eu coloquei palhas, folhinhas embaixo, pelo menos assim uns 3, 4 dedos assim assim, né, mais ou menos assim, para que a planta possa não apodreça as raízes, tá? Por que a planta fica feia? Porque as raízes apodrecem com a umidade. Quando a água fica
muito tempo encostada às raízes. Então as suculentas, elas não são plantas para viver muito tempo sem água. Elas até resistem 8, 10 dias sem água, mas elas não foram feitas, porque na natureza elas quando chove, chove para todo mundo, gente. Na natureza não tem esse negócio não, de chover, não, vou chover no coqueiro e não chove na mangueira. Não, quando chove, cai chuva, Deus manda chuva para todo mundo, para os bons e para os ruins. Então, as plantas, elas nascem no local certo, é a diferença. Elas nascem no local certo. Elas nascem, se é planta para nascer em terreno de pedra, ela nasce em terreno de pedra e ela não vai morrer com a umidade nas raízes, porque ela está num terreno de pedra. Se é um terreno arenoso, a planta nasce no terreno arenoso. Agora, o que acontece? A gente pega a planta do terreno arenoso e traz e coloca na lama. Aí ela morre. É por isso que não dá certo, né? Então a gente tem que saber de onde veio aquela planta, qual a origem, qual a terra daquele local onde ela estava, para que ela não morra quando a gente plante aqui. E como a gente sabe que todas as suculentas não gostam de água nas suas raízes, água parada das raízes, nós temos que fazer um substrato com bastante drenagem. Só que aqui no meu cultivo, às vezes as plantas ficam tão secas que eu tenho que mudar o substrato para que fique mais úmida um pouquinho, porque às vezes eu molho num dia, no outro a planta já está seca. Porque às vezes o substrato que eu botei no inverno era de muita drenagem. Quando chega no período que diminui a chuva, elas sofrem por isso. Então eu tenho que ficar monitorando isso, para que eu não perca essas plantas. Então eu tenho que ter muito cuidado com o substrato. Aí as pessoas podem perguntar assim: Vanice, mas por que as plantas de venda você mexe nelas? Não é porque a maioria dos vendedores, eles chegam, eles compram suas plantas, colocam à venda. As que vender, vendeu, e as que morrer, ele tira o lucro, né, no que ele vendeu, das que ele não vende. Só que aqui, gente, eu não sei quantas pessoas conhecem aqui, mas a maioria das pessoas já me conhecem e elas sabem que eu vendo, que a maioria das plantas que nós vendemos, nós cultivamos aqui mesmo. São raras as plantas que nós trazemos de fora, e mesmo as que nós trazemos, eu não consigo deixar as plantas morrer assim. Então, quando chega que está faltando substrato, eu troco o substrato, eu coloco fertilizante, eu faço mudas, eu vou fazendo tudo, troco de vaso, olho as raízes, faço tudo para que a planta não morra. Porque assim, eu gosto de planta, eu amo a natureza, eu amo as plantas, então eu tenho dó de deixar uma planta simplesmente morrer porque eu não vou regar, porque eu não vou cuidar. Então, isso às vezes já trouxe até alguns problemas aqui, porque as pessoas acham que todas as plantas que nós temos aqui estão à venda. Não, tem as minhas plantas que eu amo, que eu cuido, que são minhas mesmo, e outras que estão à venda. Então, nem todas, aqui é uma casa, né? A gente sabe que aqui é uma loja, mas é uma casa. Então, tem as minhas matrizes, tem os meus mostruários, assim como toda loja tem um mostruário, eu tenho os meus mostruários. Como é que eu vou dizer que uma palmeira cresce se eu não tenho uma palmeira grande? Como é que eu vou dizer que uma orelha de elefante cresce se eu não tiver minha orelha de elefante? Entendeu? Então é importante que a gente tenha os nossos mostruários. Então nem tudo que está aqui está à venda. Então tem as que estão à venda. E geralmente tem filhote de todas, de quase todas que estão à venda, nós temos filhotes. Então, para não ter esse problema. Então as pessoas às vezes, não, mas eu queria era aquele, eu queria era o grande. Mas e outra coisa, às vezes o grande a pessoa não quer dar o valor que a gente pagou. Se eu compro uma planta grande, uma matriz, ela tem outro valor. Ela não tem o mesmo valor do pequenininho. E às vezes a pessoa quer adquirir o grande e não quer pagar o valor que é um grande. E não é assim, nós temos gastos com água,
com energia. Aqui nós não temos água, nem água pública. Aqui toda a água é consumida de um poço que gasta energia para puxar essa água. Então é isso que às vezes as pessoas não entendem. Então, e o cultivo aqui, eu simplesmente não chego e não passo a planta para você. Eu cuido da planta. Algumas pessoas que já compraram plantas com problema, trouxeram a planta, nós estornamos o valor, porque não que seja obrigado a estornar o valor depois que a planta saiu, que a pessoa tirou do vaso, que limpou, que fez, aconteceu. Mas para evitar problema, já fiz isso algumas vezes. E o correto é a gente cuidar, recebeu, comprou, zelar pelo que a gente tem. Independente de que vá vender ou que não vá vender, nós temos que ter cuidado por tudo, pela natureza, pelas plantas, pelos animais, pelas pessoas, entendeu? Então nós temos que zelar de tudo que temos. E aqui é assim. Então, era essa conversa que eu queria ter hoje com vocês, uma conversa sincera de alguém que mora numa região e que tem muitas pessoas que cultivam planta nessa região, que cultivam principalmente suculentas, que até pouco tempo as suculentas tinham um mito que as pessoas não conseguiam cultivar porque morriam. E hoje não, hoje a gente já vê muitas casas com suculentas, hoje nós temos mais facilidade de encontrar, hoje nós temos mais facilidade de comprar. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Vamos aumentar o engajamento do canal. Vamos compartilhar, vamos comentar, para que a gente tire as nossas dúvidas. Eu já cultivo suculenta há 4 anos e não sei quase nada de suculentas. Eu cultivo rosa do deserto há 5 anos, 6 anos, mas eu não sei quase nada. Eu sou leiga na frente de alguns mestres aí das rosas do deserto. Então, a gente aprende, eu aprendo, eu passo o que eu aprendi e outros já aprendem, outros já deixam os comentários, já vai dando as instruções também. Então é assim. Eu agradeço você por assistir esse vídeo, agradeço e peço a Deus que você tenha um bom dia, que as coisas, mesmo aquelas que parecem que não estão nos conformes, mas que Deus vai te abençoar e vai te dar um bom dia e vai resolver seus problemas e vai lhe ajudar a prosperar cada dia mais. Bom dia e não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá?